sempre que vengo aqui e leio a palavra e predico, Deus já usou esta palavra em minha vida. Eu não predico nenhuma palavra que Deus primeiro não tenha predicado para mim. Essa é uma coisa que sempre lo hago. Então, se hoje vou a predicar esta palavra, é uma palavra que Deus já predicou para mim. Está aí em Gênesis, capítulo 15, versículo de 1 hasta lo 20. Después de estas cosas, foi a palavra de Jeová a Abraão, em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou tu escudo e tu galardão será sobremaneira grande. E respondeu Abraão: Senhor Jeová, que me has de dar, sendo assim que ando sem hijo, e el mayordomo de mi casa es Damasceno Eliezer? Dijo mais Abraão: mira, no que me has dado, não me has dado prole, e he aqui que és mi herdeiro, nascido em mi casa. E luego a palavra de Jeová foi a ele dizendo: não te herdará sino hijo que saldrá de tus entrañas, será el que te herede. El próximo. E sacou-lhe fuera e lhe dijo: mira ahora los cielos e cuenta las estrellas, si las puedes contar. E lhe dijo: assim será tu simiente. E creyó a Jehová e contóselo por justicia. E díjole: yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos, para darte a heredar esta tierra. E ele respondeu: Senhor Jehová, ¿en qué conoceré que la tengo de heredar? Ele dijo: apártame una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todas esas cosas, partiólas por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían las aves sobre los cuerpos muertos, y ojábalas a Abraão. Mas a la caída del sol sobrecorreu el sueño a Abraão, e he aquí que el pavor de una gran oscuridad cayó sobre él. Entonces dijo a Abraão: ten por cierto que tu simiente será peregrina en esta tierra no suya, y servirás a los que de ahí, y serán por ellos afligidos por 400 años. Mas también a la gente que servirán juzgaré, y después de eso saldrán con grandes riquezas. Hasta aí, hermanos. Abraão era homem de fé, e era homem muito obediente a Deus. Dia Deus lhe apareceu em sua terra e disse: Abraão, sale daí desta terra, tu e tu família, e vai por uma terra que vou mostrar-te. Nem tampouco lhe dijo onde era a terra. E a Bíblia diz que Abraão obedeceu e saiu, sem ao menos saber onde ia, porque creia que Deus ia a direcionar sua vida, ia a levá-lo a onde queria. Então se chegou aí, andou por aí, e Deus lo bendijo, se tornou rico, e ele tinha venido com seu sobrinho Lot, e cresceram tanto seus bienes, seus ganados e suas coisas, que a terra já não los podia sostener juntos. Estavam muito ricos. Então Abraão disse para Lot: mira, não podemos estar assim juntos. Se vai para a esquerda, vou para a direita. Se vai para a direita, vou para a esquerda. E aí então Deus lhe apareceu e começou a hacer promessas. Deus é Deus de promessas. Pero não é Deus que quer parar em las promessas.
quer cumprir as promessas. Amém? Deus não quer solamente que oiga a promessa, pero quer que entre em lo prometido. Quer que tome possessão do que ele lhe dijo. Então, Abraão vai por aí e anda, e Deus disse que ia a ser dele uma grande nação, pero tinha um problemita aí. Sua esposa Sarai, já era vieja e era estéril. Não podia ter filhos, desde sua juventude não podia ter filhos. E agora já estava envelhecida. E ele não tinha filhos. Então Deus lhe aparece e lhe disse assim: hey, vou te bendecir. Quem bendiga a você, eu bendigo. Quem te maldiga, eu maldigo. Vou a maldecir quem te maldecir. E então falou com Abraão, e Abraão disse: pero Senhor, me bendeciste tanto, pero disse que vou a ter uma posteridade muito grande, muitos filhos, muita gente, vai a crescer como a arena, como as estrelas do cielo, pero não tenho filhos. Como será essa coisa? Mi heredero é um escravo que nasceu em minha casa, el Damasceno Eliezer. Este vai heredar todo o que tenho, todo o que me diste, porque não tenho filhos. E Deus disse o texto, e me agrada muito isso, porque mira como disse: luego vino a palavra de Jeová dizendo: não te heredará este. Luego vino. É como se Deus se põe com pressa e vem e diz: não, para aí, párate, por favor, não nos siga, porque esse não é lo que vai a ser tu heredero. Que coisa tremenda. Deus tem prisa em dizer-lhe lo que quer fazer com você. Então Deus começa a falar com ele. Pero, sabes, neste ponto, talvez Abraão estava como você está hoje, como eu estou hoje. Como se não está agora já estuvo. Se não estuvo e não está, um dia vai estar. Porque todos passamos por isso na vida. Há tempo em que Deus tem promessas para nós e as promessas começam a demorar para cumprir-se. Então, você sabe o que? Começamos a perder a esperança. Perder a esperança. E perguntamos a Deus: pero onde está tu promessa? Tu disseste que ia ser e está tardando para ser. E me parece que Deus lo hizo de boa vontade com Abraão, porque quando nasceu seu filho, tendria 100 anos, e sua esposa Sara tinha 90 anos. Te imaginas? Então, aí já não podia mesmo, porque, además de ser estéril, ela já estava com idade muito avançada para ter filhos. Pero Deus cumpriu sua promessa. Pero antes que Deus cumprir a promessa, Abraão estava assim, tanto já sem esperança. E disse: ai, já estou pensando quem vai ser meu herdeiro. Vai ser este escravo que nasceu em minha casa, porque não tenho descendência. E Deus disse: não é assim, vou a cumprir todo o que prometi. Mira, irmãos, aí está uma grande lição para nós outros. Primeira coisa, não podemos perder a esperança, porque Deus não falha. Deus não pode mentir. Ele é santo. E Ele não falha. Sabe por que Deus não falha? Eu posso falhar-te, pero Deus jamais vai fazê-lo. E sabe por que eu posso falhar-te? Porque muitas vezes quero fazê-lo, pero não está em mim o poder. Pero tu Deus é o Todo-Poderoso. Não há nada que não pueda ser. Então, se Deus te disse uma coisa, não interessa quão difícil é, nada há de muito difícil para Deus, e Ele vai a cumprir. Então, se Deus disse para Abraão, eu sei que está tanto sem esperança, quero fazer uma coisa com você. Saia de tu tienda e mire para os céus e conta as estrelas. E eu quero predicar-lhe hoje sobre este tema. Muitas vezes temos que sair de nossa tienda, quer dizer, muitas vezes aí de dentro de nosso coração, e temos que contar as estrelas, para que a esperança venga outra vez, e para que podamos seguir crendo em Deus, e para que podamos tomar possessão de lo que Deus tem para nós outros, porque Deus lo tem, pero eu tenho que tomar possessão.
E muitas vezes eu não me alinho com Deus para entrar na possessão da coisa, porque começo a dudar, começo a perder a esperança, começo a crer que já não mais. E aí entro em acordo com meu inimigo, que está dizendo: não, Deus não vai fazê-lo. E eu disse: ai, Deus não vai fazê-lo. E aí Deus não pode fazê-lo, Ele quer fazer, mas eu não estou crendo a Ele. Ele lo hace quando tenho fé. Pero se vai minha esperança, como vou a ter fé se perdi a esperança? Então temos que sair para casa, de dentro da casa, da tenda, de dentro de nós mesmos, de dentro da situação que estamos vivendo, e contar as estrelas. Agora Deus disse: conta as estrelas, se és que lo puedes. Sabe o que Deus estava dizendo para ele? Deus estava dizendo: mira, se eu pude criar todas essas estrelas, como não posso dar-te um hijo, que é uma cosita tão pequena? Mira quantas estrelas, milhões e milhões de milhões de estrelas. Eu la pude criar todas elas. Como agora você está aí já sem esperança, pensando que já não mais, como você está perdendo tu fé, Abraão? Se eu criei todo isso, como não posso cumprir minha palavra com você? Então, muitas vezes temos que contar as estrelas para que venga outra vez nossa esperança. Temos que reviver nossa esperança, porque muitas vezes coisas chegam a nosso ouvido e que nos põem muito mal, que nos querem sacar a esperança, e coisas terríveis. Por exemplo, há 3 anos atrás, quando eu estava com o doutor, que foi me falar do câncer que tinha em minha barriga, ele me mostrou e disse: esse é o mais terrível que tem. E eu segui indo, e essa coisa começou a entrar, e eu pensei: ah, meu Deus, e como vai ser isso? E aí já me recordei que Deus tinha um plano para mim. E sabes, reanimei minha esperança. Reiço, mirei para as estrelas. E sabe como lo hizo? Eu disse: bueno, Deus disse em sua palavra que mis dias todos estão escritos em seu livro. Então, nada vai passar comigo fora do controle de Deus. Deus não perdeu o controle, porque muitas vezes chegamos a pensar que Deus perdeu o controle. Mas Deus não perde o controle. Ele é Deus. E aí eu te disse: graças, Senhor, porque tu vontade em minha vida vai a cumprir-se, e as circunstâncias, como dolência, como lo que seja, não podem encontrar tu vontade. Então, se eu pongo minha vida em tus manos, Senhor, seja hecho em mim segundo tu vontade. E Ele isso. E Ele lo hizo. E essa não é a primeira vez que hace em minha vida essa coisa. E minha esperança se renovou. E agora estive fazendo um check-up aí depois, porque tive Covid e quase me morri. E fui fazer um check-up e divina, um outro câncer. E do outro lado da barriga. E eu disse: mira, esta coisa está me perseguindo, pero não tem lugar em mim. Senhor, eu digo em tu presença, por fé, eu conto as estrelas, Senhor, que minha vida, tu tens um plano, e antes que tu plano se cumpra em minha vida, nada pode parar-me. E aí me fui para o doutor, ele sacou o tumor que tinha aí, e disse: tenho 2 notícias para você, quer a primeira negativa ou a buena primeira? E eu disse: me conta a pior, porque aí depois vem a buena. E aí eu termino com a buena, porque é malo deixar a pior por último, porque aí você se queda pensando em la pior. Ele disse: me conta logo aí, dá-me la pior. E lo pior é que tem um câncer. E eu disse: bueno, e a outra, que é, se tem um câncer, isso já é terrível. Ele disse: a outra é assim, é que este câncer que tem é um câncercito que não é nada invasivo, que não é peligroso. Incluso você não terá que fazer quimioterapia, você não terá que tomar medicina alguma, só uma coisa vai ter que fazer. Eu digo: sim. E ele falou: vai ter que vir aqui todos os anos para que eu dê uma checada nessa coisa e toda.
contei mis estrelas. Agora, ¿sabes quê? Quando Deus dijo a Abraão, sale e conta as estrelas, então temos uma ideia que Deus estava falando com ele por la noite. Pero se você lê o texto da Bíblia, se você vai lendo por aí, se você vai ao versículo 12, por exemplo, pode poner aí o versículo 12, irmão. Se não lo pode, eu lo leio de cá. Mas a la caída del sol sobrecorrió um sueño a Abraão. E aqui que o temor de uma grande oscuridade caiu sobre ele. Em la caída del sol. Então, quando Deus nos mandou sair e contar as estrelas, era durante o dia. Durante a noite, irmãos, você mira para o céu e pode até 1, 2, 3, pode contar algumas estrelitas, não pode contar todo, mas pode contar algumas. Mas quantas estrelas pode ver durante o dia? Só uma, o sol. E ele disse, não era o sol que estava falando, de las estrelas. Então, sabe o que Deus quer dizer com isso? Que há tempos em nossa vida que temos que mirar ao céu, porque muitas vezes estamos mirando para nós outros. Estamos mirando para o problema. Estamos mirando para a mala notícia. Estamos dando ouvidos para o que se encontra a nós outros. Então, temos que sair disso e mirar a los cielos, porque aí que está Deus. Aí que está a criação de Deus. Aí é que está na visão do tamanho que é nosso Deus. Quão grande. Cantamos um canto aqui que diz: quão grande eres Deus, cantarei quão grande. Então, quando você pensa nos céus, pero contar as estrelas durante o dia te exige uma coisa de você. Que é que te exige? Imaginação. Porque tus olhos não podem ver, pero você pode imaginar, porque muitas vezes já mirou as estrelas pela noite. E agora então se mira para o céu, não está vendo nenhuma, pero sabe que está aí. Sabe o que isso quer dizer? Muitas vezes tem uma promessa de Deus e não está mirando nada, pero sabes que Deus está aí. É por isso que temos que contar as estrelas, porque quando miramos para arriba, sabemos que Deus está aí, sabemos que as estrelas estão aí, aunque não podamos vê-las, estão aí. Então, quando tenho um problema, quando entro em um problema, lo que seja, não interessa que tipo de problema, eu posso mirar e saber que Deus está aí, que a criação de Deus está aí, que o poder de Deus está aí. Eu tenho que sair de mim, saca seus olhos de você mesmo e mira para o céu. Sabes? Há tantas histórias na Bíblia de pessoas que estavam mirando para si mesmo e se foram para baixo. Por exemplo, essa de Pedro. Estavam em um barco em meio a uma tempestade terrível, que estavam pensando que iam ahogar-se. E aí vem Jesus, e um vento e olas grandes, e aí vem Jesus andando por sobre as olas. E eles gritam, ai, és um fantasma, és uma coisa, porque estavam aterrorizados com a ideia de morte. Muitas vezes estamos deixando essas ideias aterrorizar nossa vida, e nos assustamos. E aí Jesus disse, cálmate, sou eu. E aí Pedro disse, bueno, Senhor, se és você, manda que eu me vá aí, andando sobre as águas com você. E Jesus disse, pues, se lo quer, venga. Se eu estou andando, puedo hacerte andar também. E Pedro saiu da barca e foi andando, mirando para Jesus. Pero de repente, ele sacou os olhos de Jesus e lo pôs em las olas, e lo pôs em lo viento. E sabe que começou a correr com ele? Começou a andar-se. E ele gritou, socorro, Jesus! E Jesus foi aí e lo sacou del meio. E não tinha nada abaixo dos pés de Jesus, pero tinha uma coisa que muitas vezes não entendemos. Tu fé é como uma coisa segura, é como uma roca abaixo de tus pés. Quando você crê,
você pode andar sobre as olas, porque está andando sobre algo muito seguro, que é a palavra de Deus. E se você tem fé na palavra de Deus, ela é como uma ponte, ela é como uma segurança, você pode andar onde quiera. Entenderam isso? Que coisa tremenda. Então, temos que mirar aos céus. Agora, mira, há 4 coisas, eu pus uma ponte aqui de 4 coisas que temos que ter em nossa mente, para que podamos entrar na promessa de Deus, para que podamos entrar na vontade de Deus. 4 coisas. Eu quero compartilhar com você 4 cositas. Primeira coisa, vamos aí para o livro de Gênesis, capítulo 12. Há 4 coisas. A primeira coisa, Gênesis 12, 1 a 3. Vamos aí? Aí, 1 a 3. Vamos ler todos juntos, irmão. Por favor, não me deixem solo. Vou me sentir muito solo. E não estou solo. Vamos aí? Empero Jehová havia dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela e la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. E haré de ti uma grande nação, e bendecirte-lhe, e le engrandeceré tu nombre, e serás bendición. E bendeciré a los que te bendijeren, e a los que te maldijeren, maldiceré. Serás bendita em ti todas as famílias de la tierra. E sabe qual é a primeira coisa que você tem que ter? É uma palavra específica de Deus sobre tu vida. Tiene que ter esta palavra, porque você tem que agarrar-se nesta palavra, porque você tem que crer. Pero se não há uma palavra de Deus, como vai a crer? Porque a Bíblia diz que a fé viene por la palavra de Deus. E se você não tem uma, como vai então crer? Agora você pode estar pensando: eu tenho uma palavra de Deus. Eu queria ser um engenheiro agronômico. E eu tenho uma hacienda aí em Brasil. Eu queria cuidar da hacienda, de meu ganado. Eu planto soja aí em Brasil. Queria cuidar dessa coisa toda aí. Pero Deus vino a mim e me disse: mira, o plano que tenho para você não é isso. Tu família toda é isso. Pero o que tenho para você vai ser um missionário e um pastor. Vou levar-te a muitas nações. E já fui a muitas e muitas nações. Muitas. E eu creí. Parei meu curso de engenharia agronômica e me fui ao seminário para fazer teologia. Ai, meu Deus, minha família não era cristiana. Casi me expulsam da família. Quando eu isso, me disseram: está louco, que vai ser? Que coisa é essa de teologia? Eu disse: pero é preparação para servir a Deus. E segui aí, tentaram sacar-me de aí, pero eu segui aí, porque eu tinha uma palavra de Deus. Agora você pode pensar: ah, pastor, pero você tem uma palavra de Deus, pero eu não a tenho. Déjame decirte uma coisa. Pode hasta mesmo não saber que la tiene, pero la tiene. E vou a provar-te que la tiene. Mira, quem é Deus? Deus é omnisciente, que quer dizer, sabe todas as coisas em todos os tempos. Ele é omnipresente, quer dizer, está em todo lugar. Para Deus não existe passado, presente, nem futuro. Deus está em todo. E Deus é omnipotente. Não há nada que Ele não pueda fazer. Agora mira, estou te provando que Deus tem uma palavra para você. Então prenda atenção nisso, porque jamais pode dizer que Deus não lo tem. Então, esse Deus um dia pensou em você, antes que tu mamá nasciera, porque Deus é eterno. Allá na eternidade, onde não há princípio de dias nem nada, Deus pensou em você. Ah, você pensou que você vindo do vientre de sua mamá? Não. Você vindo do coração de tu Deus, que pensou em você e disse: lo quero, la quero, vou hacê-la. E sabe, um Deus assim, tão tremendo, Ele não vai fazer nada sem que tenha um propósito para a coisa que está fazendo.
Por lo tanto, Dios te crió y Dios tiene un propósito para usted. Y el propósito que Dios tiene para usted es antes de tu creación. Él tenía un plan para usted, tenía un destino para usted. ¿Sabe lo que es destino? Es una cosa que empieza aquí en un punto y tiene que llegar ahí hasta el final. Entonces llegué aquí, yo solamente puedo andar de aquí hasta allí. Ahí llegué a mi destino. No hay más nada que andar. Entonces tu vida, cuando usted nació, hay un destino para usted, que no es usted que lo piensa, es Dios que lo piensa. Es Dios que lo tiene para usted. ¿Entendieron eso? Entonces ya hay una palabra de Dios para usted. Ahora una cosa, yo estoy en acuerdo con usted. Puede ser que usted no lo sepa. Porque, mire hermanos, já havia uma palavra sobre minha vida desde que eu nasci, desde que eu fui formado no ventre de minha mamá. Então eu nasci e hasta mis 18 anos eu fui um ateu, totalmente o opuesto de lo que Deus queria. Pero havia uma palavra, pero eu não la conhecia. Pero sabes que? Chega uma hora que Deus vai falar de sua palavra. Vai ser conhecido para você sua palavra. E quero dizer-te mais. Se você está assim como Abraão, dizendo, ai Senhor, as promessas, disseste que vai bendecir-me, disseste que vai ser isso, mas pero mira Senhor, eu estou aqui neste país, não tenho documento, ai Senhor, sou um ilegal. Mira hermanos, quero dizer-te uma coisa, se você é filho de Deus, você está em um país que pertence a tu papá. Desde quando você pode ser ilegal em um país que é tuyo? É tua herência. É ilegal a la vista de los hombres, pero não a de Deus. E a maior visão que há não é de los hombres, porque nós outros os hombres só vemos de aqui hasta allá, pero Deus vê todo. Entenderam isso? Então, jamais pense em você como ilegal. Seria ilegal e você pode tornar-se legal. Sabe como pode? Quando vai a um lugar que Deus não te mandou. Então aí está em um lugar que é ilegal. Pero Deus te trajo acá. Deus tinha um propósito para você. Sabe por que estou aqui? Eu jamais pensei de vir para cá. Minha esposa não queria saber. Porque tinha conhecido os americanos aí em Brasil e não lhe gostou, não queria saber de vir de maneira nenhuma. E aí, então, chega uma amiga de nós outros, uma pastora, e disse, Deus está dizendo que você vai para os Estados Unidos. Ela, jamais, jamais. E disse, não, você vai. E chegou um tempo que Deus trabalhou com ela. E quando Deus lhe disse, agora é o tempo, ele disse, sim, eu me vou. Porque Deus tinha algo para nós outros aqui. Então, aqui estamos. Então, há uma palavra, pero se você não a conhece, você não pode quedar-se assim, mira, de braços cruzados, esperando, ai, Deus, háblame tu palavra, ai, Senhor, eu não la sei. Não, você pode fazer algumas coisas que estão escritas na Bíblia, porque todo o que está escrito na Bíblia, você pode fazer, é vontade de Deus, pero não pode fazer nada que não está escrito aqui. Isto aqui é a regra. Saiu de acá, não tem seguridade. E permaneceu acá, tem toda a seguridade. E sabe umas coisas que está escrito sobre você? Jesus ensinou. Pedi e se les dará. ¿Quer saber o que é que Deus tem para você? O destino que Deus lo tem para você? Pida, porque a Bíblia diz que todo o que pide, recebe. É palavra de Deus, e Deus não pode mentir. Todo o que pide, recebe. Não sabe o que Deus tem para você? Está escrito aí na Bíblia: bate e se abrirá. Vai abrir-se. Bata, é palavra de Deus. Não siga por aí sem saber o que Deus tem para você. Porque, diga-me, como vai cumprir o que Deus tem para você sem saber? Como vai? Como vai cumprir? Não é possível. Você tem que saber. E a Bíblia disse mais: busque, encontrarás.
Talvez você não saiba a vontade de Deus para a tua vida porque jamais bateu, jamais pediu, jamais buscou. Pero hoy eu estou dizendo-te, há uma palavra de Deus, e te digo mais uma coisa, o Deus que conhece todas as coisas, você jamais poderia ter uma palavra para você mesmo melhor que o tu Criador, porque Ele é que sabe, e é um Deus de amor. Você pode pensar coisas boas para você, não chega nem um pouquinho comparando com as que Deus pensa sobre você. Amém? Há um versículo na Bíblia que diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram lo que Deus tem preparado para aqueles que lo amam. Tus olhos não viram, tus ouvidos não viram, mis olhos não viram. Há coisas ainda que vou ver que não entrou em meu coração, pero vai entrar. Então, não há razão para você seguir sem saber a vontade de Deus para você, porque é a vontade de Deus que vai dar-te segurança. Irmão, irmã, enquanto você não estiver na vontade de Deus, você vai ser como Pedro, se hunde e se ahoga. Não sei o que passa com você, não pode juzgar-lhe. E também, aunque lo quisiera, não sei o que passa. Não poderia juzgar. Pero você sabe o que passa com você. Você sabe. E quero dizer-te, se você está em uma situação aí, não é porque não há uma palavra de Deus para você, porque lo há. Solamente talvez você não lo saiba. Então busque, bata, vai atrás e Deus te dá. Então há uma palavra. Abraão tinha uma palavra. Usted tem uma palavra de Deus sobre tu vida. E sabe, a Bíblia diz assim: Deus falando, eu sei os planos que tenho para você, planos de vida e não de morte, planos para dar as coisas que tu coração está pensando. Está escrito na Bíblia, é palavra de Deus. Há tanta palavra sobre você, irmão e irmã, que você não poderia contar. Aqui está um livro de miles e miles de palavras, e muitas dessas palavras são para você. São promessas de Deus. E temos tudo isso, e muitas vezes estamos como Abraão. Ai, não tenho filhos, como vou ter uma descendência? Meu escravo vai heredar todas as coisas, todas as bendições que Deus me deu, vai passar a um escravo. Não. Deus não hace as coisas por la metade. Nós outros sim. Empezamos e paramos aí por la metade. Pero Deus jamás lo hace. Então, a primeira, há uma palavra sobre você, pero você necessita conhecê-la. E se queres conhecê-la, Deus te conta, Deus habla com você. Deus habla em sonhos, Deus habla por pessoas, Deus habla de muitas maneiras. Deus é muito criativo e vai hablar-lhe, porque as palavras de Ele. Há uma segunda coisa que eu queria compartilhar com vocês. Está em Gênesis 12:1, 4-7. Mira o que está aí. Gênesis 12, 4 hasta el 7. E fuese Abraão, diga comigo, e fuese Abraão, como Jeová le dijo. Deus abriu para Abraão, ele olhou e se foi. ¿Sabe qual é o problema que temos nós outros? Deus habla com nós outros, oímos e nos quedamos. Não tomamos uma posição. E essa é a segunda coisa. Primeiro, tem que haver uma palavra. Já lo há. Agora, esta segunda, só depende de você. Não depende de Deus. Você tem que tomar uma posição. Abraão, sai de tu terra. E ele se foi. Ele se foi como Jeová lo dijo. E foi com Lot. E Abraão era da idade de 75 anos quando saiu de Harã. Talvez você está pensando, pero já estou com muita idade para isso. Não há muita idade para Deus. Não há. Esse é o tempo de Deus para a tua vida. Então ele se foi. Vamos aí al 5. E tomou Abraão a Sarai, sua mulher, e a Lot, hijo de seu irmão, e toda a sua hacienda que havia ganado, e as almas que se havia adquirido em Harã,
e salieron para la tierra de Canaán, a la tierra de Canaán llegaron. Si usted sale, usted llega. Hay bendición en tu frente, mi hermano, mi hermana. ¿Sabe por qué usted no llega allá? Porque no sale. No hay un segundo paso antes del primero. Mira aquí para mí. Yo quiero llegar allá. Ahí es la punta. Pero ¿cómo voy a llegar allá si no hay un primer paso, segundo paso, terceiro passo? Não há um segundo passo sem o primeiro. É por isso que não chegamos. Aí está a coisa de Deus para nós outros e não chegamos. Muitas vezes não chegamos. Então, a segunda coisa, a primeira é a palavra, a segunda coisa que quero falar com você é que temos que tomar uma posição. A Bíblia diz: não sejam solamente ouvintes da palavra, pero praticantes. Temos que poner em ação. Pero mira, muitas vezes queremos poner em ação que Deus não falou. Aí está perdendo seu tempo. Vai a dar-se mal. Pero se tem uma palavra de Deus e se põe em ação, uma promessa de Deus, não pode falhar, porque Deus não falha. Entenderam isso? Essa é a segunda coisa. E eu disse que são 4 coisas que eu, quando meditava aqui, Deus me falou. A terceira coisa é esta. Está aí em Hebreus, Apocalipse capítulo 3. São as cartas das igrejas. Aí em Apocalipse 3, as 3 e 4, há 7 cartas para as igrejas. Todas as cartas que Jesus escreveu, são cartas que Jesus escreveu para a igreja. Irmão, há algumas cartitas em tu caja de correio, em tu buzón aí. Por favor, léalas. Porque é promessa para você. São 7 cartas e estão aí, esperando para serem lidas. Então, em cada uma dessas cartas diz assim: al que perseverar hasta el final, al que perseverar hasta el final, al que perseverar hasta el final. Todas as 7 tiene essa palavra de la perseverancia. Ahora mira, hermanos, mira lo que estou dizendo. O problema de nós é esse, é que empezamos, vamos até a metade e aí paramos. E aí empezamos outra coisa e vamos até a metade e aí paramos. Jamás completamos. Temos que ter perseverança. Entregar tu vida para Jesus, seguir com Ele, seguir vencendo. Porque Ele já venceu por você. Não importa as circunstâncias. Deus não se aferra às circunstâncias. Ele é Senhor de todas as circunstâncias. E você tem que perseverar. Perseverar. Muitas vezes empezamos e dizemos ao Senhor: Senhor, vou a ter uma vida de oração. Vou orar. E aí então empezamos. Então hoje vou aí para mi cerquita de minha cama, me rodillo aí, minha camilla, e estou orando e orando. Amanhã estou orando. 5 dias depois já não estou mais aí e nem orando hora nenhuma estou. A Bíblia tem muitos textos que demonstram que se você persevera, você lo tiene. Um deles que Jesus contou é de uma viúva pobre e tinha um problema, porque tinha uma causa para ser juzgada, pero o juiz da cidade era malo, não temia a Deus e não temia nadie. E esta mulher não tinha influência, não tinha nada, era uma viúva pobre. Então, diz a Bíblia, Jesus contou esta parábola. Todos os dias ela chegava: juzga minha causa. Ele disse: não juzgo. E no outro dia: juzga minha casa. Échate fora, mulher. E no outro dia: juzga minha casa, minha causa. Aí um dia ele pensou: mira, esta mulher não vai deixar de importunar minha vida. Lo mejor es que juzgue la causa. E ele disse: não que lo te tema, pero para que não me incomode mais, vou a juzgar sua casa. E Jesus conclui: é assim que temos que ser nós outros. Temos que andar hasta que agarramos lo que Deus tem prometido para nós outros, hasta que se cumpla em nós outros.
a perseverancia. Temos que nos tornar pessoas de perseverancia. Temos que crer e seguir creyendo e seguir declarando. Sabe, quando você crê, mira, quando você hace decreto, e vamos falar do governo aí. O governo vai fazer decreto aí de que vai a bendecir todos nós outros com segurança de saúde, de graça. Te imagina que decreto tremendo isso. Não interessa se tem papeles, não tem papeles, o governo vai fazer decreto. Sabe como funciona isso? Vou contar-lhe como funciona. A primeira coisa que o governo tem que fazer, tem que escrever. Tem que dizer, estou fazendo decreto. Tem que escrever. Depois, isso só se torna em lei quando é publicado, quando vem a público, quando é declarado. Então, se você tem que crer, pero que tem que declarar tu fé. Muitas vezes dizemos, não, pero eu estou crendo, só aqui meu coração não vai receber. Porque você tem que crer e declarar. Tem que crer e declarar. Quando você crê e declara, você transforma tu fé em uma lei. Uau! Hasta eu me gostou muito disso. Quando creemos e declaramos nossa fé, transformamos nossa fé em uma lei que não vai poder falhar. Porque entramos em acordo com Deus e Deus vai fazê-lo. Só não hace quando há incredulidade, quando não há fé. Essa é a segunda coisa. Nossa posição, nossa perseverança. E agora vem aí a terceira coisa. E a terceira coisa é essa. Temos que levantar altares onde passamos. E mira que coisa tremenda. Então, a primeira é a posição, a palavra de Deus específica. Segunda coisa é a nossa posição. Temos que sair quando ímos. Terceira coisa é nossa perseverança. E a última coisa é temos que levantar altares quando salimos atrás. E vamos a ler um texto aí. Desse dos altares, Gênesis 12, 7 e 8. Vamos aí? Mira aí. E apareceu Jeová a Abraão e lhe dijo: a tu simiente daré esta tierra. E edificou ali um altar a Jeová que lhe havia aparecido. Quando Deus falar com você tem que edificar um altar. E aí você pode perguntar, pero pastor, como edifica um altar? Tenho que agarrar aí uns ladrillos e pôr. Não é disso que está falando. Você tem que poner a Jesus como Senhor dessa situação. Quando você levanta um altar, você está tornando Jesus o Senhor. Levanta um altar. Sabes? Temos que ser levantadores de altares para Deus. E mira, quero dizer-te uma coisa. Temos muitos motivos para levantar altares. Me acordo de irmã Mina, que está recebendo sua bendição. Sabe por quê, muchachos estão aqui? Porque tu mamá levantou altar aqui. Tu mamá vinha às reuniões de oração aqui na igreja e dizia, vamos orar, porque Deus vai fazê-lo. Vamos orar. Sabe o que estava fazendo ela? Levantando um altar. Estava ponendo ustedes bajo o senhorio de Jesus. E ele não falha. E agora los miro. Não los conhecia, mas agora posso vê-los. Porque tu mamá levantou altares. Se viene uma dolência sobre você, tem que levantar um altar aí. Tem que poner Jesus como Senhor. Se viene um problema, uma outra coisa, se te falta trabalho, bueno, tem que levantar um altar. E como é que levanta o altar, pastor? Com essa coisa de trabalho. Você levanta o altar creyendo. ¿Sabe o que a Bíblia diz? Mirad as aves del cielo. Mirad as flores del campo. Não trabalham, não filam, pero jamás uma avesita dessas pequenas, que quase não tem importância, morreu de hambre. Nem Salomão, que era um dos homens mais ricos de toda a história, se vestiu como uma florcita del campo.
Agora, se Deus cuida de los pajaritos, de las florecitas de campo, como não vai cuidar de você, que foi hecho a sua imagem e a sua semelhança? Te imaginas? Como não vai cuidar? E aí, sabe como a Bíblia termina? Então, buscad em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todo lo demás lo será añadido. Eu vou contar um secreto meu. Sim, eu quero contar isso, porque quero que haga tu secreto também, lo mesmo. ¿Sabes como é que eu sobrevivo? Eu hice um altar para o Senhor em minha vida, e eu decidi creer que Deus é meu provedor. ¿Sabe o que é o provedor? É o que suple tus necessidades. Não é meu braço que suple minha necessidade, não é minha cabeça, não são os grados que tenho, porque eu sou doutor em educação. Eu não ganho dinheiro com isso. Não é nada disso. Deus é meu provedor. Quando Deus me falou para vir para cá, eu pensei, ai Senhor, agora estou em problemas com isso. Porque quem vai administrar minha hacienda? Eu planto quase 2.000 hectáreas de soja, é muito soja. Quem vai administrar isso? Quem vai cuidar das contas do banco? Passa milhões por ano aí em minhas contas. Quem vai cuidar disso? Não lo tenho. Aí Deus falou comigo. Tiene sim. É que não estava mirando. Eu disse, então, Senhor, abre meus olhos para ver. Ele disse, tu sobrinho, ele é engenheiro agronômico. Contrátalo. Põe-lo aí para administrar tus coisas. Às vezes passo 3 anos que não vou aí ver o que está passando. Está melhor cuidado que se eu estiver aí. Sabe como se chama isso? Provisão de Deus. Enquanto eu sirvo ao Senhor, minhas coisas estão crescendo. Todos os anos, máquinas grandes, novas, todos por satélite. Tremendas. Todos os anos temos. Bendição. Meus graneiros estão llenos. Sabe por quê? Não é porque trabalho, porque de hecho não estou fazendo nada. É porque levantei um altar em lo qual le puso mi Senhor como mi provedor. El Jeová Jireh, mi provedor, mi provedor. E assim ele é mi sanador, mi provedor. Ele é o que me dá o caminho para andar. Ele é todo. E por isso me vou muito bem. Me vou muito bem. Tenho mais de lo que necessito. Eu não trago dinheiro de Brasil para cá. Porque eu, onde estou, eu sou bendecido. Não é isso que está escrito na Bíblia? Eu lo creí nisso. A Bíblia diz, donde poner tus pés, és bendecido. E você será bendecido aí. E eu creí. E eu estou aqui. E sabes? Eu tenho mais que necessito. Não estou contando isso para dizer, mira para o pastor Juan. Não, isso é maligno. Isso é pecado. Estou te contando para ser um reto com você. Para que assumas uma posição. Para que levante altares a Deus. Quando cheguei para aqui, fui a tomar meu grado doutoral, terminei. Aí eu ia voltar a Brasil. Deus disse, não, você queda aí. Aí eu disse, bueno, então você vai quedar-me, pero você é meu mantenedor. Eu não vou agarrar um trabalho, não vou fazer nada disso. Vivi 2 anos sem ter nenhuma entrada, jamás. E disse mais uma coisa, Senhor, não mais alquiler. Alquiler é como agarrar tu dinheiro, poner aí e prender fogo. Eu estava em Chicago estudando, eu vou a descer para Atlanta e a primeira coisa, aliás, vou fazer isso antes que desça, foi a comprar na casa. Não tinha seguridade social, não tinha crédito, não tinha conta em banco, porque eu usava minhas tarjetas aí de Brasília, não tinha nada cá, nada, não tinha história. E vim de Chicago para cá e comprei minha casa. Você quer daí lá 92, cerquita de lá 92, aí na salida 273, uma casa boa. Eu disse, Senhor, não quero qualquer casa. Eu vou a mirar
E aí eu entrava, não, essa não. Outra, não, essa não. De repente entrei em uma casa. 5 habitações, 3 banhos completos. Tremenda casa. E aí quando entrei aí, vi no meu coração, essa sim. E disse para o dueño, é minha. E não tinha dinheiro, não tinha crédito, não tinha nada. Se eu te conto a história como la possuí porque tenho um provedor. Não porque sou muito experto, não porque... Nada disso. Deus foi à frente, foi fazendo todo. Me deram um préstamo aí, sem eu ter nenhuma história de crédito. Não tinha. E comprei na casa. E aí vivemos aí por uns 5, 6, 7 anos. Eu estou aqui desde 2000, do ano 2000. De junho de 2000 estou aqui em Atlanta. Desde esse tempo. E há muito tempo. Então chega um dia que minha esposa disse, eu queria comprar uma casa aí mais para baixo, um pouco, em um lugar diferente disso. Eu disse, pois não, como vamos por aqui, que queremos 2 casas aqui. Não vamos comprar. E aí ela orando para comprar uma casa de seu gosto, como lhe gostava a casa, em um lugar que ele gostaria de ter na casa. E eu dizendo, não. Aí um dia eu tive um problema e fui orar ao Senhor. E estava dizendo, Senhor, aqui te apresento o meu problema. E Deus me disse, não vou responder-te. Eu disse, que? Não vai? Que passa, Senhor? Ele disse, porque quero bendecir minha filha e você está segurando a bendição dela. Eu disse, ai, meu Deus. Liguei para ela e disse, mira, encontra a casa. Em la mesma semana encontrou a casa, que é onde vivo hoje. Aqui cerquita da montanha de Queneçó. Uma casa grande. A maioria dos irmãos conhecem minha casa. E aí fomos para comprar a casa. Quando chegamos aí, já tinham 5 pessoas em frente. E nisso disse, não, já eu orei por esta casa, determinei o lugar, já passei aqui algumas vezes, esta casa é de nós outros. Eu disse, bueno, então essa é com vocês, tu fé. E aí então ele foi falar com o dueño da casa, ele disse, me gostou vocês, vou fazer negócio com vocês. Que tremendo! Como já tinha uma casa que estava pagando aí, eu disse, ai, agora como vou fazer um segundo préstamo? E aí, sabes o que? Deus abriu as portas. Todo o que ela quis, lhe deu. ¿Para que necessito eu de 2 casas? Pero la tengo, porque tenho um provedor que mirou para o coração de minha esposa, que mirou para meu coração. É porque levantei altares, ele lo hizo. Hermano, são 4 coisas que tem que aprender se quer ser bem sucedido. Não, mira, eu sou doutor em educação, pero sabes que me sirve isso? Nada. Não me serve para nada. Claro, eu podia estar, por 2 anos, eu di classes aí na universidade. Pero aí um dia Deus me disse, acorda, não te trago acá para ser maestro. Te trago acá para trabalhar para mim. Já tenho um trabalho. Trabalhas para mim. Aí saí de aí e disse, não, já não mais. E mira, se isso pode passar comigo, por que estou te contando? Não para dizer, mira o que Deus faz. Não, é que eu sou como você. Se Deus faz para mim, pode fazer para você. E sabe por que lhe digo isso? Porque Deus não tem filhos de segunda categoria. Todos são filhos de primeira categoria. Lo mesmo que passa comigo é para passar com você. Pero há que tomar posição. E aqui estão as 4 coisas. Eu estou insistindo nisso, porque essas são coisas que vão a bendecir-te. A primeira coisa é que tem que ter uma palavra de Deus específica. Já lo tiene. Já lo tiene. Ai, mas não conosco. Então se busca e vai a conhecer. Já lo tiene. A segunda coisa é que você tem que tomar uma posição.
Muitas vezes está assim, ai, pois sabes que eu hoje me vou aqui com uma cervejita em casa, vou me quedar aqui, não vou à igreja, sabes que todo domingo na igreja. Que posição é essa, irmão e irmã? Como Deus vai bendecir-te? Pois ele disse, buscad em primeiro lugar o reino de Deus e as outras coisas serão añadidas. Você não vai ter a añadidura antes que busque o reino em primeiro, porque a añadidura é a consequência de lo que você faz. Amém? Essa é a segunda coisa. Há que tomar posição. Depois há que perseverar. Ai, me vou. Aí, irmão, como está aí você em tua igreja? Ai, há 2 meses que não me vou. Que perseverança é essa? Háblame. Háblame. Já pensou se Deus for assim? Não vou mirar para ele. Não vou mirar para ela por 3 anos. Estávamos perdidos. Satanás vendria, o diabo vendria e fazia todo o que queria com nós outros. Deus não saca sua mirada de nós outros. A perseverança é uma característica de Deus. Amém? Então temos que ter perseverança. E a última coisa, levantar altares, poner Jesus como Senhor. Irmãos, sabe como pastor, uma coisa que encontro demasiado, pero demasiado, problemas em lo matrimônio. Mi Diosito, eu encontro isso demasiado. Há que fazer um altar em lo matrimônio. Sabe o que encontro demasiado por aí? Problema de los papás com os hijos. Há que fazer um altar, poner sus hijos en lo altar, como Abraão lo puso su hijo, quando Deus o mandou. Que encontro são necessidades. Ai, pastor, vamos sacar aqui uma ofrenda para ajudar o irmão. E a Bíblia diz assim: fui jovem, hoje sou viejo. Jamás vi um justo mendigando su pan. E aí por aí vai. Então, ¿por que não tem a provisão? Porque não tem o Deus da provisão. Porque não está levantando altares. Levanta um altar. Houve um tempo que Deus me falou aí, e Deus me disse: habla para tu igreja, que eu quero que minha igreja seja cabeça e não cola. Sabe onde está escrito aí? Isso está escrito na Bíblia. Está aí no livro de Deuteronômio, capítulo 28. Disse que nós outros somos cabeça e não cola. Nós outros andamos para frente, os outros nos seguem. Somos cabeça e não cola. E aí um dia Deus me disse: habla para essa igreja, eu quero muitos aí que vão ter suas companhias, porque quero bendecir. E eu falei. E houve aí dois que deixaram de trabalhar para os outros e foram trabalhar para si mesmo. 3, 4, talvez. Pero muitos não saíram desse lugar. Muitos se quedaram aí. Não hicieron nada. Estão perdendo a bendição. Porque Deus me deu uma palavra. Eu sou o pastor da igreja. Deus habla. E eu falei para a igreja. E houve uns irmãos que disseram: sim, pastor, me ajuda aí a abrir. Eu digo: vamos aí, vamos agarrar um contador, um accountant, e vamos abrir aí essa coisa, e Deus vai bendecir. Pero há uns que não fizeram nada. Deus quer bendecir-te. Pero Deus não bendice perezosos. Você tem que sair em tua ação. Você tem que ter fé com obras. Deus quer bendecir-te. Pero tiene que assumir tu posição, poner Deus em primeiro. Amém? E assim eu quero terminar. Você se encontrou em mala posição hoje? Eu tenho um conselho para você, que não é meu, é da Bíblia. Mira para o céu. Conta as estrelas durante o dia. Porque, sabes, para ver estrelas durante o dia, tem que imaginar o que já sabes. Você sabe que há, sabes que há estrelas, pero não las pode ver durante o dia, por el sol, que é muito forte. Então, mira aí e diga: eu sei que é assim, e siga em frente. Conta as estrelas.
e cree em lo que Deus quer fazer com você.